A Sociedade da Torre de Vigia J.W. Org. Daqueles que se chamam testemunhas de Jeová, dizem que as outras ovelhas não se tornarão filhos de Deus, até depois do milênio. Vamos ver com a Bíblia, se isso é verdade ou mentira. Sentinela 2010. 15 de janeiro. Página 5. Parágrafo 12. Porque se dedicar a Jeová. 12 individualmente, porém, podemos pedir a Deus que nos aceite na sua família de servos aprovados. Como isso é possível, visto que somos pecadores? O apóstolo Paulo escreveu: quando éramos inimigos, ficamos reconciliados com Deus por intermédio da morte de seu Filho no batismo. Pedimos a Deus uma boa consciência, para que lhe sejamos aceitáveis. Antes do batismo, contudo, temos de dar certos passos. Temos de conhecer a Deus, aprender a confiar nele, nos arrepender e mudar de proceder. E há algo mais a ser feito antes de podermos ser aceitos na família de Deus. De que se trata? A nota de rodapé menciona: as outras ovelhas de Jesus não se tornarão filhos de Deus antes do fim dos 1000 anos. No entanto, visto que se dedicaram a Deus, elas podem apropriadamente dirigir-se a Ele como Pai e ser consideradas membros da família de adoradores de Jeová. Podemos ver que a Torre de Vigia deixa bem claro que as outras ovelhas não se tornam filhos de Deus até o final do milênio. Vamos analisar esta afirmação da Torre de Vigia. E vamos ver quem são as outras ovelhas de acordo com a Bíblia. Como sabemos, para a sociedade Torre de Vigia, as outras ovelhas são as pessoas que vão viver na terra, e estes não são coerdeiros com os ungidos para reinar junto com Cristo no céu. Como mostrei em um vídeo anterior, para a sociedade Torre de Vigia, a identidade das outras ovelhas foi descoberta no século XX, entre as décadas de 1920 e 1930. Também mostrei no vídeo como as bases utilizadas pela sociedade para esse ensino são fracas, e carecem de embasamento bíblico. Por exemplo, esse ensinamento de que a identidade das outras ovelhas foi descoberta em 1935 é baseado na crença que a sociedade tinha naquela época, que milhões que viviam naquela época nunca morreriam, até que lançassem um folheto com esse nome, e que naquela época os servos antigos, como Abraão, Isaque e Jacó, retornariam. Mas isso não foi cumprido, então é uma base fraca e sem fundamento. A grande multidão sobrevive à grande tribulação, todas as pessoas daquela época já morreram, então claramente não são contadas entre a grande multidão, e o que Rutherford disse não foi cumprido, o que torna a identidade do povo ainda mais fraca. Identificado em 1935. Outra base que eles usaram foi que em 1935 a chamada celestial terminou e que ele então se concentrou em reunir as outras ovelhas. Isso foi ensinado até 2007, na edição de 2006 do livro seguinte é mostrado. Livro Clímax de Revelação. Capítulo 19. Página 117. A selagem do Israel de Deus. A escolha geral do verdadeiro Israel de Deus se realizou desde o dia de Pentecostes de 33 até 1935, ano em que, num congresso histórico das Testemunhas de Jeová, em Washington, D.C., Estados Unidos, a ênfase passou a ser dada ao ajuntamento de uma grande multidão com perspectivas de vida terrestre. Agora, vamos ver como eles mudam essa doutrina. Sentinela 2007. 1 de maio. Página 30. Perguntas dos leitores. A Bíblia não dá uma resposta precisa a essa pergunta. Sabemos que a unção dos discípulos de Jesus, com o objetivo de receberem uma herança celestial, começou em 33 EC. Atos 2, 1, 4. Então, ao descartar essa crença, essa fundação desmorona totalmente. Deixando essa crença baseada em fundamentos fracos, como a crença de que milhões que viviam naquela época nunca morreriam. Algo que não foi cumprido. Na descrição do vídeo deixarei o link para o outro vídeo onde estas afirmações são mostradas com mais detalhe e com as respectivas publicações, e também como são refutadas. Agora vamos ver se as outras ovelhas são ou não filhos de Deus, e se é verdade ou não que eles só se tornarão filhos de Deus depois do milênio. Para começar, vamos ler e analisar alguns textos.
Mateus 10, 5, 6, 5 Jesus enviou estes 12 e os instruiu, dizendo: Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. 6 Antes, porém, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui nos é claramente mostrado que a pregação foi dirigida primeiro aos israelitas, e ainda não aos gentios. Mateus 15, 22, 24, 22 E eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamou a ele, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. 23 Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e suplicaram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque ela clama atrás de nós. 24 Ele, respondendo, disse: Não sou enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. João 10 e 16 Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. Esses também devo trazer, e eles ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Então, se a pregação e o ministério de Jesus foram dirigidos primeiro aos israelitas, então quem eram as outras ovelhas? Todos esses versículos deixam claro que o aprisco principal eram os israelitas, e o outro aprisco é claramente os gentios, ou pessoas de outras nações não israelitas, pura e simplesmente. Nestes versículos são mostrados os dois grupos, israelitas e gentios, pessoas de outras nações não israelitas. Quando começou o chamado dessas outras ovelhas? Este chamado começou com a conversão do primeiro gentio, chamado Cornélio. Leia Atos capítulo 10, Atos 11, 1, 18. Agora vamos ver como Paulo, sob inspiração divina, confirmou isso. Efésios 2 e 11, 22, 11 Lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios na carne, fostes chamados em circuncisão, pela chamada circuncisão feita por mãos na carne. 12 Naquela época vocês estavam sem Cristo, alienados da cidadania de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13 Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. 14 Pois ele é a nossa paz, que fez de ambos os povos um, derrubando o muro de separação do meio. 15 Abolindo em sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos, expressos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16 E por meio da cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando nele as inimizades. 17 Ele veio e pregou as boas novas de paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. 18 Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. 19 Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. 21 Em que todo edifício, bem coordenado, cresce para ser um templo santo no Senhor. 22 No qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 3, 1, 6, 1 Por isso eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por vós, gentios. 2 Se você já ouviu falar da mordomia da graça de Deus que me foi dada por você. 3 Que por revelação o mistério me foi dado a conhecer, como escrevi brevemente anteriormente. 4 Lendo a qual você pode entender qual é o meu conhecimento no mistério de Cristo. 5 Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora é revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. 6 Que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então fica claro que as outras ovelhas são gentios não israelitas, e que não faziam parte do primeiro rebanho, mas com fé em Jesus Cristo se tornaram parte do povo de Deus, um só rebanho, um só pastor. O texto de Efésios mostra que os gentios também são a morada do Espírito Santo, por isso também são guiados por ele. E vejamos o que a Bíblia diz sobre aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8 e 12, 17, 12 Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para que vivamos segundo a carne. 13 Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15 Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para temer novamente, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17 Se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Vemos que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então as outras ovelhas, cristãos gentios, também são filhos de Deus, e não tiveram que esperar até o milênio e até que acabam sendo filhos de Deus, mas a partir daquele momento que são guiados pelo Espírito de Deus, já são filhos de Deus. Agora vamos ver mais evidências. Efésios 4, 5 Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que é mencionado aqui é muito interessante. Diz que há apenas um batismo, e tendo isso em mente, então vamos ler outro texto. Gálatas 13, 26, 27, 26 Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27 Porque todos vos que fostes baptizados em Cristo estáis vestidos de Cristo. Gálatas 13, 28, 29, 28 Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. 29 Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então lembremos que há apenas um batismo, não dois batismos. Também o texto nos diz que aqueles que têm em Cristo Jesus são filhos de Deus, pelo fato de serem batizados em Cristo Jesus. Então, em conclusão, há apenas uma fé. O cristão que tem essa fé é batizado em Cristo, o único batismo que existe, e o resultado disso é que ele se torna um filho de Deus. Então na torre de vigia há dois batismos, um que faz de você um filho de Deus que é para os ungidos, e outro batismo diferente para as outras ovelhas, que não faz de você um filho de Deus naquele momento. Mas vemos que a Bíblia fala de um único batismo, não de dois batismos. Se você for batizado e não se tornar um filho de Deus naquele momento, então você está sendo batizado por um batismo ilegítimo que não é mencionado na Bíblia. As outras ovelhas também fazem parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 Pois assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também o Cristo. 13 Pois todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados por um Espírito em um corpo, e todos recebemos um só Espírito para beber. Há um batismo, por um Espírito, e se você recebe esse batismo, você é parte do corpo de Cristo, um corpo, não dois corpos diferentes. Se você for batizado e eles te ensinarem que você não faz parte do corpo de Cristo, nem é filho de Deus, então você foi batizado em um batismo ilegítimo que não é mencionado na Bíblia. Lembre-se bem, um batismo, uma fé, pelo qual você se torna um filho de Deus.